Paz do Senhor, galera, graça e paz. Peço que você se inscreva no canal, você que tem gostado do conteúdo dos meus vídeos. Tudo que eu tenho postado e colocado aqui para que você possa ser transformada por Deus, assim como eu fui. Se inscreva, dê o likezinho lá, comenta. Eu quero falar nesse vídeo com você sobre uma questão muito séria, que é sobre os filhos. O tempo que você passa no deserto, o deserto que você enfrentou ou está enfrentando, um divórcio, uma separação. As crianças não têm culpa. E as crianças, quando acontece uma separação ou a mãe está enfrentando um deserto, as crianças são deixadas de lado. Muitas das vezes são os avós que criam, os avós que pegam para criar, porque a mãe fica desequilibrada. A mãe começa a ter um egoísmo tão grande que só começa a pensar na dor dela e esquece que tem um filho, esquece que tem uma criança que precisa ser amada, que precisa de você. Eu, no tempo do meu deserto, em que eu também passei pela separação, eu ainda amamentava, porque meu filho tinha acabado de nascer. E como eu me separei, eu ainda estava grávida, então ele pegou o pior período. E eu dei mamar, o leite foi um milagre de Deus, porque eu dei mamar 1 ano e 5 meses, até isso o Senhor foi bom comigo. E eu tinha noites dele se balançar, dele se soluçar, porque todo o impacto emocional que eu estava vivendo estava passando para a vida dele, porque eles absorvem. Só que as crianças, elas não falam, elas começam a fazer com atitude, começam a manifestar aquilo que elas estão sentindo. E muitas das vezes as mães alopram, começam a sair nas baladas para beber, enchem a casa de cada hora um homem diferente. E aí as crianças ficam ali sem saber quem que é o pai da criança, quem que é o pai deles, ficam ali sem saber que referência, porque a mãe, por egoísmo, está pensando só nela, não está pensando nos filhos. E eu, quando passei por isso, eu comecei a me dedicar a ele. Eu entendi que esse momento era meu e dele, porque ele precisa ser amado, o meu filho precisava ser amado, ele não tinha culpa de uma escolha que o pai dele fez. Ele não tinha culpa de uma escolha errada, você entende? E eu comecei a me dedicar a ele. Eu passeava, eu fazia alguns lugares que eu ia, a gente tirava bastante foto. Eu procurei fazer dos dias dele os melhores. Além de orar por ele, porque isso é uma arma poderosíssima, mulher, você orar pelos seus filhos, botar a mão sobre eles, orar, declarar palavras de vida. O meu filho, ele desde o ventre, ele sempre, quando ele recebeu o impacto do meu choro, ele começava a se mexer muito. E aí eu comecei a identificar algumas coisas quando ele foi crescendo. E eu comecei a orar e declarando sobre ele, sobre a questão da rejeição, do abandono, quebrando toda a maldição hereditária, quebrando toda a maldição dos antepassados, das maldições hereditárias. Por quê? Aí as crianças começam a ter problemas na escola, começam a ter dificuldade da fala, ter dificuldade para andar, dificuldade para se socializar com outros amiguinhos. E aí, às vezes a pessoa não sabe o que é. Aí a criança é muito pirracenta, a criança grita muito, a criança ela não dorme. Tudo isso é impacto de uma separação, tudo isso é um impacto de um deserto, porque tudo que você passa, vocês moram na mesma casa, a criança também sente. Então, e aí tá aí esse excesso de mães que levam crianças no psicólogo porque não dão atenção aos seus filhos, só pensam no ex-marido, ficam pensando no ex-marido e no ex-marido começam a usar as crianças para atingir o ex-marido. E eu vou dizer para você, as crianças não têm culpa, eles precisam de amor, de carinho, eles precisam de ter um momento de você com ele. Eu vivia muito pro meu filho, foi uma decisão que eu tive e eu não me arrependo disso. Eu oriento às vezes algumas mulheres a viverem para os seus filhos e elas olham para mim e falam assim: mas eu tenho que viver. Minha linda, minha amada, você está vivendo. A diferença é que viver dormindo com outros homens e largando o seu filho, isso não é viver. Você está perdendo a melhor fase do seu filho, que é a infância, o momento dele andar, dele falar. Então, eu decidi no meu tempo do meu deserto, foi a melhor coisa que eu fiz, foi me dedicar a ele. Eu ainda me dedico muito a ele.
mas ele é muito ligado a mim, a gente troca muitas experiências à noite. Às vezes ele chega à noite e fala: mamãe, eu te amo tanto. Teve uma noite passada que ele virou e falou assim, me dá um abraço pra dormir, e falou pra mim assim: mas eu te amo tanto, você é minha melhor amiga. Lembra quando você falava comigo? Eu sempre vou ser o seu melhor amigo. Então são laços reais que ninguém no mundo vai substituir e que nada vai tirar, que ele pode ficar aí com 20, 30 anos, ele vai lembrar disso. Então a criança no período do deserto que você está enfrentando, ela precisa de você, ela precisa ter o seu afago, o seu carinho, porque ele também está sofrendo, ele também está passando por algo, porque a ausência do pai dentro de casa, ela também traz muitos transtornos às crianças. Aí eu passei por um período, levei meu filho a um psicólogo, porque ele tinha muita dificuldade para dormir, e aí a psicóloga me deu algumas orientações, e foram coisas de 3 meses só, e ele, graças a Deus, teve alta do atendimento. E aí eu comecei a entrar numa outra parte, que era o momento de falar para ele as coisas, de conversar com ele, de sair com ele, de não fazer a caveira do pai dele. Isso é muito importante, mulheres. Não fale mal dos seus ex-maridos para os filhos de vocês. Tenham sabedoria, sabe? Vocês que não querem mais o seu casamento, tenham sabedoria, porque eles não têm culpa. Quem escolheu o pai deles foi você. Então, assim... e você que luta pelo seu casamento, que tem orado para Deus restaurar a sua família. Para de falar mal do seu ex-marido, ele erra assim como você, ele tem falhas, ele tem fraquezas. E ele também foi vítima do diabo que lutou para destruir a família de vocês. Mas você só não vai conseguir vencer orando, né? Eu já falei isso em outro vídeo, estou falando isso em relação aos filhos. Ore pelos seus filhos, o diabo está aí para matar, roubar, destruir a mente dos nossos filhos, sabe? É importante você se dedicar a ele, é importante você tentar fazer o melhor por ele, tirar os seus finais de semana para ele. Eu aqui na minha casa, chega uma certa hora, eu desligo o Wi-Fi, desligo o meu telefone para que eu fique a maior parte do tempo com ele. E aí, o que eu mais fazia, quando ele era mais novinho, em que eu estava sofrendo muito, eu me dedicava muito, eu pegava ele, passeava nas partes da tarde, ia nos parques, fazia relacionamento com outras mães, conversava com outras mães. Então isso é muito importante. Então você entenda, minha amada, em nome de Jesus, o seu filho não pediu para nascer, ele não tem culpa. Não jogue a culpa do seu casamento, que acabou na culpa sobre ele não tem culpa. E se você crer, verá a glória de Deus. Se você crer, o milagre será feito. Não aceite sobre a sua vida o diabo tentando manipular você ou te enganar e dizer que seu filho ele é um engano ou ele vem por um acaso. Não, ele é bênção de Deus e Deus te deu para te ensinar a ser uma ótima mãe. Eu também aprendi muito isso. Eu nunca imaginei ser a mãe que eu sou pro Caleb, né? Eu me descobri como mulher, como mãe, né? E eu comecei a ser a melhor mãe que ele podia ter. E eu sempre dizia isso para ele quando ele estava pequeno, em que ele estava nos meus braços, eu orava e eu falava assim: eu vou ser sua melhor mãe. Você vai crescer e você não vai ter o que se queixar, porque eu fiz parte da sua infância. Eu fiz parte de todos os seus momentos da sua vida. Então, aproveite, porque vai passar, essa fase vai passar. Então, a sua mãe, que é a avó do seu filho, ela não tem a obrigação de criar o teu filho. Você tem que ser aquela que cria o seu filho. Tem que ser aquela que gerou, tem que ser aquela que gera amor, tem que ser aquela que ele precisa, porque ele tem que ter uma referência, e essa referência é você. Então passe os seus valores para ele, os valores internos, os valores que dinheiro nenhum vai comprar, os valores que somente o Senhor pode te dar, os valores da palavra de Deus, os valores que é correto. Sabe? Não troca os valores, não dê lugar ao diabo, para o diabo dominar a mente do teu filho, porque o mundo tá aí para dominar os filhos da gente, com escola, com N coisas que acontecem nas escolas, na adolescência, as drogas, o tráfico, as más amizades. Então seja a mulher, a mãe, a melhor amiga que seu filho deseja. E entenda, ele não tem culpa de tudo isso. Mas ore, porque Deus, ele muda todo um quadro. Deus usa os improváveis. Deus pega o que não é para confundir e para trazer à tona para o que é.
Então Deus, ele tem uma nova história para você. Seja a melhor mãe, seja a sua melhor versão, assim como eu tenho sido, tenho buscado ser a cada dia, porque não é fácil. A jornada de ser mãe não é fácil. Tem dia que a gente está estressada, tem dia que a gente está cansada, tem dia que a gente não sabe o que fazer. Eu já tive os meus momentos assim. Tive os momentos que eu já perdi minha paciência, já tive momentos de eu dar uma tapa no meu filho, dar uns tapinhas nele, de dar uma sacudida, mas em tudo foi tentando acertar. E aí o Senhor me ensinando que o quanto é valoroso esse momento, o quanto é importante vocês terem momentos juntos, de ver um filme, de ir para um teatro, de ir para um cinema, de ir para uma praia juntos. Então, aproveite esse momento, porque esse momento é teu. O deserto é para te ensinar a ser uma ótima mãe, entendeu? E eu tenho aprendido isso com o Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E pode deixar sua mensagem aí que eu vou estar te respondendo. Segue lá no Instagram também. E eu tenho orado por cada um de vocês que tem me mandado mensagem. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.